Toda grande história tem uma raiz, um lugar de onde a força brota mesmo quando a terra parece seca. Para Simone Mendes, essa raiz fincou fundo no coração do sertão, em Uibaí, na Bahia. Ali, sob um céu quase sempre azul, em uma vida simples e de muito trabalho, uma melodia começou a ser sonhada. Na casa da família Mendes, a música não era luxo, era o próprio ar que se respirava. E o grande maestro desses sonhos era seu Mário, o pai. Um garimpeiro de profissão, mas um visionário de coração. Ele olhava para suas duas meninas, Simone e Simaria, e não via apenas crianças, ele ouvia o futuro. Ele viu o brilho nos olhos delas e afinava a viola da esperança, prometendo que o Brasil ainda aplaudiria aquelas vozes. Ele foi o primeiro fã, o primeiro a acreditar. Mas o destino, às vezes, compõe canções que a gente não quer ouvir. A vida de seu Mário foi interrompida de forma trágica e precoce, deixando um silêncio que doeu mais que qualquer nota desafinada. A partida do pai não trouxe apenas a dor da saudade, trouxe também a luta pela sobrevivência. Aquele foi o momento em que a infância acabou e a batalha começou. O sonho, no entanto, não morreu com ele. Pelo contrário, a dor se transformou em combustível. A saudade virou uma promessa silenciosa, feita no altar da memória. A música seria o caminho para honrar o legado do pai e para reerguer a família. A menina de Uibaí, com o coração remendado pela saudade, mas com a alma cheia da coragem do seu povo, carregava agora mais do que uma bela voz. Carregava uma missão no peito. E era por essa missão que ela estaria disposta a enfrentar qualquer estrada. A missão que Simone carregava no peito precisava de um caminho, e a primeira porta se abriu no ritmo vibrante do forró. Ao lado da inseparável irmã Simária, ela encontrou seu primeiro grande palco, mas não sobre os holofotes principais. A grande oportunidade veio para ser em backing vocals do cantor Frank Aguiar. E a estrada se tornou a nova casa. O ônibus, um quarto e sala sobre rodas que cortava o Brasil de ponta a ponta. Aquele sonho de menina, agora, tinha o cheiro de diesel e o gosto do cansaço. Eram shows quase todas as noites, cidades que mal dava tempo de conhecer o nome, e uma saudade da Bahia que apertava o peito. Mas ali, naquela rotina exaustiva, Simone não estava apenas cantando, ela estava se formando. A estrada foi sua faculdade, e cada palco uma sala de aula. Ali ela aprendeu a disciplina de um show atrás do outro, o respeito pelo público, fosse para 10 ou para 10 mil pessoas. Aprendeu a dominar a presença, a sentir a energia da multidão e a ser uma artista completa, mesmo quando o coração pedia a simplicidade do seu lar. Aqueles anos foram uma verdadeira escola. Uma escola que não dava diploma, mas que deixava calos na alma e uma resiliência de quem entende o verdadeiro preço do sucesso. Cada quilômetro rodado, cada aplauso recebido como parte de um grupo, era um tijolo na construção da artista gigante que estava por vir. A garota do forró estava aprendendo, observando, e dentro dela, a semente plantada em Ubaí começava a germinar, pedindo por seu próprio sal. A faculdade da estrada ensina muito, mas a lição mais importante é saber a hora de se formar. Para Simone e Simaria, o diploma foi a coragem. A coragem de dizer obrigado ao passado e de apostar tudo que tinham em um sonho que, por enquanto, só elas conseguiam enxergar. Deixar a estabilidade de uma banda de sucesso foi um salto no escuro, um ato de pura audácia. Mas elas não estavam mais dispostas a cantar a história dos outros. Elas queriam escrever a sua própria. E assim, nascia ali, de um apelido carinhoso que o público adotou, um furacão chamado As Coleguinhas. O começo, como toda grande escalada, foi íngreme. As portas que antes se abriam, agora precisavam ser empurradas. O mercado desconfiado se perguntava se as duas irmãs teriam força para caminhar sozinhas.
Mas Simone e Simaria traziam na bagagem muito mais do que talento. Traziam a garra de Uibaí e a casca grossa forjada na estrada. E elas tinham um trunfo, uma identidade única. Elas criaram uma mistura que o Brasil não sabia que precisava, mas que se apaixonou instantaneamente. Era a sofrência do sertanejo com a pimenta e a alegria do forró. Uma linguagem que falava diretamente com o coração do povo, especialmente com o coração da mulher. Aos poucos, o barulho começou a acontecer. Uma música aqui, um show lotado ali. O nome Simone e Simaria deixou de ser uma promessa e começou a se tornar um fenômeno. O Brasil estava prestes a descobrir que aquelas duas irmãs da Bahia não tinham vindo para ser coadjuvantes. Elas nasceram para o estrelato. Se o sucesso até então era uma onda forte, o que aconteceu a seguir foi um tsunami. O Brasil não apenas conheceu Simone e Simaria, ele foi arrebatado por essa dupla. E a canção que arrombou a porteira do sucesso nacional foi um hino, uma crônica da vida real cantada de forma tão genuína que parecia ter saído do diário de milhões de brasileiras. Meu violão e o nosso cachorro. A partir dali, foi uma avalanche. O topo das paradas virou a morada oficial da dupla. Sucessos como 126 Cabides e Regime Fechado não eram apenas músicas, eram a trilha sonora do país. Simone e Simaria dominavam as rádios, a televisão e, principalmente, o coração do público. Então, veio a coroação definitiva, a parceria com a gigante Anitta na música Louca. Foi a explosão que uniu o sertanejo ao pop e colocou as irmãs em um patamar de mega estrelas. Elas não eram mais uma dupla de sucesso, elas eram uma instituição, as donas do Brasil. Mais do que artistas, Simone e Simaria se tornaram as líderes de um movimento. O feminejo ganhava suas rainhas que cantavam não apenas sobre amor e perda, mas sobre a força, a independência e o poder da mulher. A imagem das duas juntas no palco era o símbolo máximo da cumplicidade e da irmandade. Aquele sonho sussurrado pelo seu Mário lá no sertão de Uibaí agora ecoava em estádios lotados na voz de um país inteiro. As meninas que um dia lutaram por um lugar ao sol, agora eram o próprio sol. Mas como em toda grande jornada, especialmente aquelas que alcançam o topo, a provação é inevitável. O império construído pela força de duas irmãs estava prestes a ser testado em seu alicerce mais profundo. O primeiro golpe não veio da indústria ou da crítica, mas da fragilidade da vida. Os problemas de saúde de Simaria a forçaram a se afastar dos palcos e o furacão precisou fazer uma pausa. Nesse momento, Simone revelou uma força monumental. Sozinha no palco, ela segurou a agenda de shows, honrou os compromissos e se tornou a única voz presente de um sonho que pertencia a duas. Era a irmã zelando pelo legado, enquanto o coração estava fora do palco, em oração. A distância forçada, somada à pressão esmagadora do sucesso, começou a cobrar seu preço. O desgaste, natural em qualquer parceria de longa data, foi amplificado pela vida sob os holofotes. Divergências que antes eram resolvidas com a cumplicidade de irmãs, agora se tornavam feridas expostas. O público, com o coração apertado, assistiu ao afastamento gradual das duas forças que juntas pareciam invencíveis. O sonho que um dia foi um só, agora pedia por caminhos diferentes para poder sobreviver. E então veio o anúncio que ninguém queria ler. O fim da dupla Simone e Simaria. Foi o fim de um ciclo, o silêncio em um palco onde antes transbordava a harmonia. Para os fãs, foi uma despedida doída. Mas para Simone era mais do que isso. Era o fim da parceria mais importante de sua vida e o início de um abismo de incertezas. A pergunta que ecoava no Brasil era uma só: e agora? O barulho ensurdecedor dos estádios deu lugar ao silêncio das incertezas. A parceira de uma vida inteira não estava mais ao lado.
E pela primeira vez em sua carreira, Simone estava artisticamente só. O Brasil se perguntava, e talvez ela mesma se perguntasse em suas noites mais longas: será que eu consigo sozinha? O medo é uma sombra que cresce no silêncio. Havia a pressão da indústria, a expectativa dos fãs e o peso de um legado gigantesco para carregar. O caminho mais fácil seria se afastar, vivendo a glória do passado. Mas a menina de Uibaí, aquela que aprendeu a transformar a dor da perda em combustível para vencer, ainda estava ali, viva dentro dela. E em um ato de imensa coragem, ela fez a aposta mais alta de sua vida. Apostou em si mesma. A decisão de seguir carreira solo não foi apenas uma escolha profissional. Foi uma declaração de força. Uma teimosia de quem se recusa a deixar que um ponto final seja colocado em sua história. O processo de recomeço foi um mergulho para dentro de si. Foram horas e horas no estúdio, não apenas para cantar, mas para se reencontrar, para entender qual era o som, a batida, a voz da Simone Mendes que agora se apresentava sozinha ao mundo. Ela ouviu centenas de canções, buscando não um hit, mas uma verdade, a sua verdade. Ela estava construindo, tijolo por tijolo, a sua nova casa musical. Uma casa com suas regras, sua decoração, sua alma. O Brasil, ansioso, esperava para ouvir o primeiro acorde de sua nova história. A aposta estava na mesa. A aposta estava na mesa, e a resposta do Brasil não foi apenas um sim, foi uma ovação, um abraço coletivo, forte e sincero, que ecoou de norte a sul do país. A canção que selou essa nova aliança entre o público e a artista, em sua fase mais pura, tinha um nome que parecia destino: Erro Gostoso. E que acerto! A música não tocou, ela explodiu. Tinha a simplicidade que conecta, a sofrência na medida certa e, acima de tudo, a verdade de uma intérprete que cantava com a alma. Em questão de semanas, Erro Gostoso virou um hino. Estava nos paredões, nas festas de família, no topo das rádios e, o mais importante, na boca do povo. Os números nas plataformas digitais eram astronômicos, quebrando recordes e calando, com a doçura de sua melodia, qualquer voz que ainda pudesse duvidar. E então, o reconhecimento da indústria. O mercado se curvou ao talento e à força de Simone Mendes. Os troféus mais cobiçados da música brasileira, que ela antes erguia ao lado da irmã, agora tinham seu nome gravado sozinho. Era a validação, a prova incontestável de que sua estrela não precisava de companhia para brilhar em sua máxima intensidade. Aquilo era muito mais que um hit. Era a resposta para a pergunta que todos faziam. Sim, ela conseguia. E conseguia de um jeito espetacular. Simone Mendes não estava apenas recomeçando, estava se apresentando em sua forma mais potente e verdadeira. A cintura fina da Bahia havia conquistado o Brasil. De novo! O sucesso estrondoso de sua carreira solo consolidou o nome de Simone Mendes no panteão das gigantes da música. Mas o que a torna um fenômeno tão amado vai muito além dos números, dos troféus e dos palcos lotados. O Brasil se apaixonou pela artista, mas se tornou devoto da mulher. A Simone que o público abraçou é a Simone sem filtros. É a gargalhada contagiante, o jeito leve de levar a vida, a honestidade de quem não tem medo de mostrar suas vulnerabilidades. Nas redes sociais, ela não construiu um pedestal. Ela abriu a porteira de casa e do coração, se tornando a amiga que todo mundo gostaria de ter. Longe dos holofotes, seus alicerces são claros e inegociáveis. A mãe leoa, que protege suas crias com uma força que emociona, e a mulher de fé inabalável, que encontra no céu a força para vencer as batalhas da terra. Hoje, a história de Simone Mendes é um símbolo vivo da resiliência. É a prova de que um fim pode ser, na verdade, um espetacular recomeço.
Sua jornada inspira uma legião de mulheres a acreditarem em seus próprios recomeços, a encontrarem força na própria voz. A menina de Uibaí, que sonhava em honrar a memória do pai, não apenas conseguiu. Ela se tornou a trilha sonora da força da mulher brasileira. Uma lenda em constante movimento, cuja maior obra é a autenticidade. Ela é Simone Mendes, a voz da mulher real, o coração do Brasil.